Quem dera, não, Maranata, né? agora chega, tá? Tá explicado. Maranata. A gente faz aulas, né? Aula de violão, aula disso, daquilo. Eu tenho aula de teoria musical, Aí a gente faz aula de canto também. Eu lembro, quando eu fazia violino, nossa, tinha aula de teoria com uma insuportável de uma Melissa, eu voltava a bater na cara dela. Eu sei quem Quase que que é. quase que eu era expulsa. Eu sempre fui a ovelha rebelde, né? Eu sei quem que é essa Melissa. Ela tá até hoje. Tá. Chocada. Ó, minha filha, a gente fica na igreja se a Jesus voltar, você não tá entendendo. Eu sei que tá na rebeldice ainda. Né? É verdade, nosso Deus. Ei, Loriane. Mas é engraçado, né? Nossa, eu lembro dela. Eu acho que ela me viu, o nariz dela até pinicava. Pelo amor. Não, dá pra ver, né? Que eu era uma criança super quietinha, né? Nunca falava nada na aula dela. Tipo, né? Era assim, era um amor, assim, uma troca de carinho. Você tinha que ver. Imagino. Ô, gente, cadê o povo dessa sala? Demora um pouquinho pra entrar. Ainda mais hoje é sexta, né? O que que Eu tô tem? aqui. O Limpei que tem? casa. Aí tô ali esperando a máquina acabar de centrifugar pra ir lá embaixo estender, minha filha. Que a É tenso, meninada não tá é. aqui, não. Mas o serviço é sem fim. Chega. Então, e eu tô querendo. Hoje tem umas novidades também na aula, sabe? Que eu tenho até uma participação especial, já que atendendo a pedidos de vocês, né, para melhorar o entendimento das matérias, né? Então, assim, né, eu inventei uma moda aí, mas é para primeiros socorros, né? Ai, que chique. Agora, gente, agora para saúde mental, deixa eu falar com vocês. Vocês querem que eu espere mais um pouquinho para começar? Boa tarde, Sabrina. Eu te dei boa tarde desde a hora que você entrou e você não falou nem oi comigo. Se você quiser começar a cantar. Bom, vou cantar. Começou. Puxa Se eu já saco. tivesse. Ô, Lavínia. Gente, desculpa aí, tá? Ó o chicote. Aqui é a vara. Cadê ela? Deixa eu ver ela. Não, gente, ela tá tão descabelada, tadinha. Falei, Deixa gente, eu essa ver menina é ela. filha. Minha É filha igual a não. mãe, né? É igual a mãe. Assim mesmo. Não, é pior, minha filha, ela é pior. Na verdade, assim, fisicamente ela não parece, mas, gente, o jeito é a mesma coisa. Vocês vão ver do que eu tô falando depois. Hoje ainda. Hoje ainda. Aqui, vocês lembram que eu tinha feito para vocês eu tinha pedido para vocês fazerem aquele texto, né, comparativo. Sem problema não, Sabrina. Ana, Vocês muta seu lembram? microfone, Ana. Ai, vou desligar, desculpa. A Ana Clara é doida. Puxa saco. Oh, meu Deus. Não começa, Vanessa? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Como é que as pessoas têm acesso a essas coisas e eu não tenho? Aonde que você fica postando? Eu postei no meu canal do YouTube. Ah, chique! É porque a gente tem que ter um canal do YouTube para postar as nossas aulas para conseguir postar no AVA. Aqui tem professor que não precisa de canal, não, Cateni. Pois é, mas do Google Drive, só que tem hora que dá erro, entendeu? Então, porque antes eles modificaram uns negócios lá no Google Drive. A escola modificou. Só que tem vezes que dá e tem vezes que não dá. Então, o que foi, desde o início, tinha sido orientado para a gente fazer esse negócio do YouTube. Eu falei assim, então vou continuar postando lá, porque lá não dá erro. Depois não tem injeção de saco na minha cabeça. No. Tipo assim, não tô falando. Quero musiquinha, eu não quero nem saber, eu quero musiquinha. Poucas ideias. Vocês sofrem muito por antecipação, tá? Cadelina, que baixaria é essa daí? Eu quero musiquinha, Catelina, eu não quero nem saber dos seus argumentos, não. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu montei uma paródia para cada turma diferente, tá? Só que a turma de vocês não me mandaram as fotos que eu pedi.
Então, por isso eu não terminei de fazer o meu vídeo. Ué, você não pediu pra mim, eu tenho várias fotos da sala. Na verdade, ontem eu até comecei a receber alguns, mas depois da reclamação do vídeo, porque eu tinha pedido a Ana Clara, a representante de turma, aí ela tinha me mandado só 2 fotos. A música já está gravada, só que eu preciso fazer a montagem do vídeo. Bom mesmo, senão vou endoidar, hein? Ah, não me estressa, Chique não. demais. Aqui, mas o povo até chorou, gente. Não, foi muito bonitinho. Boiola demais. Eita, então, professora disputada, meu Deus. É difícil. Ô, gente, então vamos aqui pro que interessa? Que o que interessa, no caso, não é esse, é esse aqui. Peraí. Gente, vocês estão vendo aí? Não. Que eu queria primeiro comentar com vocês sobre essa atividade aqui que eu passei para vocês primeiro, que vocês tiveram que mandar para mim. Que era para fazer um texto criando um paralelo entre o iluminismo, as ideias de Pinel, de Tuque e como que isso impactou na saúde mental do Brasil, né? Eu estava lendo alguns textos que me enviaram e eu acho que algumas pessoas não conseguiram assimilar bem a matéria, ou pelo menos assim, não entenderam bem as ideias de cada um. Então, eu fiz um texto para vocês terem uma base para a forma de estudo de vocês, porque, né, isso vai cair na prova depois. Entenderam? E aí a gente vai precisar, né? Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui para vocês. O foda é entender e não conseguir passar pro papel. Não, calma aí. Isso que regaça. Ô, professora, dá um feedback depois no e-mail. Mas não dá não, gente. Sabe por que não dá? Porque é muito e-mail para mim ficar respondendo. É muita eu não coisa. Consigo. Aí, gente, é o seguinte. Olha aqui esse texto que eu fiz. É o seguinte. Eu peguei, então, uma parte de cada um dos 3 e depois eu fiz um texto comparativo. Então, primeiro, prestem atenção. Iluminismo. Resumindo tudo que é o iluminismo. Um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, né, que era a luz que eles viam, contra o antigo regime, que era as trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando eu falo aqui que defendia o uso da razão, aí eu coloquei entre parênteses luz, contra o antigo regime trevas, é porque antes tudo que era tóxico, né, eles falavam que não servia. Então, por isso que eles falavam que esse regime era das trevas, entendeu? Porque eles falavam que as pessoas eram endemoniadas, as pessoas eram anormais e tudo, entenderam? Então, o iluminismo ele defendia a liberdade econômica, que seria sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, né, ou seja, o avanço da ciência e da razão. Caterina. Oi. Só para mim ver se eu entendi, porque eu lembro de eu ter estudado isso na escola. Só que a madame aí não falou isso pra gente no dia, não. Eu tô ligada. Aí o que acontece? É tipo assim, pelo que eu entendi do iluminismo, é que, tipo assim, antes, essas pessoas que tinham forte influência na sociedade, tipo assim, a Igreja Católica, pessoas que tinham mais dinheiro, elas propunham um pensamento e a população em si, ela seguia o pensamento dessas outras pessoas. Aí o iluminismo... na verdade, a igreja, ela impunha mesmo, ela não propunha, ela impunha esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, né? Porque a Igreja Católica, ela era lei. O que eles faziam era lei. Eles que mandavam, que dominavam tudo. Então, o iluminismo veio justamente para atacar esse tipo de repressão. Por quê? A igreja falava assim... Tipo, da população, tipo, meio que abriu os olhos da população, tipo, cada um
Cada um com Exatamente. seu direito Aí de por quê? pensar, seu direito de expressar a sua opinião. Tipo assim, mais ou menos. Exatamente. Então, o que que eles falavam? Que eles defendiam também, né, o avanço da ciência e da razão, ou seja, as pessoas podem ser, esses pacientes, eles deveriam, né, ter um tipo de tratamento, eles poderiam ser estudados, né, que eles não eram anormais, eles só tinham um tipo de doença, né, no caso, psicológica, mas que poderiam ser tratados. E aí é justamente isso que eles defendiam, tá? Por isso que veio um monte de contrassenso. E aí, nessa época, as pessoas começaram a adotar essa ideia do iluminismo, né? Foi uma revolução. E aí, inclusive, alguns reis da época até aceitavam partes do iluminismo só para o povo não ficar contra eles, entendeu? Então é como se eles ficassem em cima do muro. Aí, o que Pinel falava? Pinel, na verdade, ele foi uma pessoa que ele notabilizou por ter considerado que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes e que, ao contrário do que acontecia na época, deviam ser chamados de doentes e não tratados de forma violenta. Foi o primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas perturbações mentais, demência precoce, indecisão crônica e esquizofrenia. Então, o que que acontece? Porque naquela época, vocês lembram, no início, que eles falavam, que eu falei com vocês, que as pessoas eram jogadas para as ruas, né? Alguns parentes deixavam essas pessoas nos quartinhos em casa, e, e aí, quando ia para os manicômios, essas pessoas eram esquecidas, morriam lá, né? E eram maltratadas, enfim. E aí o Pinel ele foi o primeiro médico que veio com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude, porque esses pacientes eles não são anormais, eles são pessoas doentes, né? Então eles devem ser chamados como de doentes e não de endemoniados, né? Não de anormais. E que aquilo deveria ser estudado, aquelas formas de viver, de movimentar, de fazer tudo, deveria ser estudado, por quê? Porque eles eram doentes. Então, foi a partir desse pensamento dele que começaram a surgir os estudos para verificar quais são os tipos de doenças mentais. E o William Tuck, ele serviu então como um instrumento no desenvolvimento de métodos mais humanos em custódia e aos cuidados de pessoas com transtornos mentais, uma abordagem que veio a ser conhecido como tratamento moral. Foi um patrono da sociedade bíblica, né? Ele era um quaker, que era um tipo de religião, e sua maior obra foi na melhoria do tratamento para pacientes mentais através de uma série de novos métodos que eram mais suaves. Ou seja, então Pinel veio com a ideia. Então vamos lá de novo. O iluminismo veio com a ideia de que essas pessoas deveriam ser tratadas, deveriam ter também uma forma de expressão, que eles também poderiam ser tratados como pessoas, né? E não como bichos e não somente o que a igreja impunha. Pinel veio com a ideia de que essas pessoas deveriam ser tratadas e estudadas, né? Então, ter um ambiente mais tranquilo, mais ameno. E o William Tuck veio com a ideia de que essas pessoas deveriam ser tratadas de forma humana, né? Porque antes eles eram tratados como animais, como bichos. Então, que esses pacientes sendo tratados de uma forma mais tranquila, eles poderiam ser também vistos de uma forma diferente pela sociedade. Então, tá dando para entender, gente? Tá. Tá. Então, aí agora que eu entro aqui no texto que eu fiz. Aí eu coloquei assim: para correlacionar as 3 ideias acima referidas com a psiquiatria no Brasil, é necessário relembrarmos como era antes de tudo isso acontecer. Então, pessoas que sofriam de distúrbios mentais, alcoólatras, mendigos e prostitutas, eram vistos pela sociedade como anormais e, portanto,
eram excluídos da vivência social e eram trancafiados em manicômios, onde viviam como animais e também em situações totalmente desumanas. A igreja, que era quem dominava todas as leis, repugnava essas pessoas, os taxando como endemoniados, bruxas e como motivos de vergonha. O iluminismo veio a ser um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo, fazendo com que a liberdade fosse mantida e que se desfizesse a monarquia absolutista e dogmas da igreja, ou seja, todos deveriam ser tratados sem desigualdades e que a ciência e a razão deveriam ter vez. Pinel, por sua vez, defendiam que as pessoas que sofriam de transtornos mentais deveriam ser tratadas sem violência, por se tratar de pessoas doentes e não de seres irracionais, os quais, inclusive, em locais higienizados e com estrutura necessária para serem avaliados e diagnosticados. E, por fim, Tuque, que defendia direitos humanizados a essas pessoas para que pudessem viver dignamente. Após, então, todo o exposto, podemos dizer que essas ideias influenciaram positivamente a psiquiatria no Brasil, já que, como dito nas aulas, né, nós já falamos bastante, que tudo ainda é muito recente em relação às melhorias para o tratamento desses pacientes. Porém, foram essas formas de pensamento que estão revolucionando ainda nos dias de hoje no nosso país. Pessoas com transtornos mentais que hoje podem viver em sociedade com menos paradigmas que anteriormente, com diversos modos de tratamento que resultam em melhorias, tanto para si quanto para seus familiares, e que a partir dessas formas revolucionárias também nos trouxeram para a reforma psiquiátrica e a luta para a deshospitalização. Então, ou seja, gente, por que eu coloquei aqui que hoje eles podem viver com menos paradigmas? Porque ainda existem, né? Hoje em dia, nós conhecemos várias pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, né, com o psiquiatra mesmo, ou com o terapeuta, né, com psicólogo, e aí muita gente, porque hoje, na verdade, o que nós conhecemos de pessoas que têm transtorno de ansiedade, depressão, é fora de brincadeira, é quase que todo mundo, né? E aí, se a gente fosse olhar mesmo, todos deveriam fazer uma terapia, ter um tratamento adequado com psiquiatra, com psicólogo, que fosse necessário. Mas muita gente fala assim, eu vou no psiquiatra, hospital médico de doido, é claro que eu não vou. Então, ainda existem esses paradigmas ainda. Então, pessoas que às vezes têm algum tipo de transtorno mental, por outros é visto ainda como aqueles loucos que têm até medo de chegar perto. Tem gente que, antigamente, tinha gente que achava que se encostasse nesse tipo de pessoa, era perigoso pegar, né? Como se fosse raiva. Então, hoje em dia, isso já diminuiu bem, mas ainda existem ainda alguns preconceitos. Mas como nós falamos na última aula, né, com a implantação dos CAPS e tudo, aqui eu ainda falei, aqui no final do texto eu falei sobre a reforma psiquiátrica, mas nós ainda vamos estudar sobre ela. E aí, gente, eu espero que esse texto tenha ficado assim um pouco mais claro para vocês. Eu queria saber se deu para entender melhor. Gente, Pra mim tá de boa. Tipo assim, é claro que meu texto ficou bem diferente do seu. Mas eu acho que eu apontei, tipo assim, o iluminismo, a ideia de Pinel, de Tuque, eu falei da lei aprovada, então, tipo assim, eu acho que isso resultou na psiquiatria no Brasil hoje em dia, então, pra mim tá de boa, mas... Eu falei também, tipo, que eles, como se eles abrissem um caminho para novos estudos, igual você falou que a pediatria está começando a caminhar agora, a pediatria não, a tipo, pediatria já existia há mais tempo. psicologia, quer dizer, está começando a caminhar agora, tipo assim, a gente ainda está descobrindo algumas coisas para lidar melhor com alguns distúrbios mentais e tudo, então, eu acho que eles abriram um caminho, eu acho que eu abordei isso também, e se eu não tiver entendido, é bravo. Não, gente, é porque teve alguns textos que fugiram um pouco, sabe, do que era para ter sido a correlação não foi feita da forma assim, ficou muito distoante. Então eu quis só fazer isso aqui, eu vou colocar lá no portal para vocês também depois, só para vocês terem um material assim para estudo, tá? Chique demais. Por que você não fez, Roberta?
Perdeu. Bom, gente, então, vamos relembrar aqui o que nós estudamos. Então, isso aqui tá ok, né? Então, Sim, tá de boa. vocês lembram, então, também que na semana passada nós falamos sobre os CAPs, né? Deixa eu só verificar aqui. Você não vai que bom, falar que do bom. outro, não? Do Holocausto, não? Hã? Você não vai falar do outro texto, não? É porque do Holocausto é só uma resenha, né? Se vocês quiserem falar sobre o filme, nós podemos falar. Não, Apesar quero, que eu acho que a gente já até falou sobre ele também. quero não. Vambora. Falou na outra aula, não tava? Na última aula, não tava, não? A gente comentou um A pouquinho no gente começo da aula. comentou sobre o filme, sim. Gente, então, na última aula, nós falamos sobre os CAPs, né? E aí, vocês falaram que era muita informação, né? Ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu disponibilizei isso aqui para vocês, e aí eu montei um questionário com algumas perguntas sobre o CAPS, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu queria só falar aqui um pouquinho sobre esse quadro aqui, que são os tipos de CAPS, que nós falamos aqui sobre... Peraí, só um minutinho. Por quê, Vitor? Oh, meu Deus. Gente, porque aqui eu falei sobre o CAPS 1, 2, 3, o CAPS I, que é o infantil, e o CAPS AD, certo? Então, só para esclarecer, o CAPS I, ele é o especializado na criança e no adolescente, né? Infantil. Mas todos os outros CAPs, 1, o 2, o 3 e inclusive o AD também, atendem crianças, tá, gente? Vocês vão, depois, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não são todas as cidades que têm CAPs. Algumas vão ter todas as unidades de CAPs, outras não vão ter, principalmente aquelas cidades do interior, tá? Então, por isso, todas as unidades, porque se chega um paciente que precisa do atendimento, não é por causa da faixa etária dele que ele não vai ser atendido. É óbvio que o CAPS I, que é o infantil, ele vai ter uma estrutura mais voltada para, né, para criança e tudo, vai dar um suporte melhor. Mas os outros também vão atender de forma satisfatória, viu? E aí, gente, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao CAPS, porque nós vamos fazer uma atividade. Eu quero que vocês façam essa atividade agora, e aí nós vamos continuar aqui, eu vou tirando dúvidas, e a gente vai corrigir ainda nessa aula. Nossa, você me quebra, viu? Pode ser? Pode não. Pode sim. Nossa, Nossa, me quebra. Gente, Só são só 8. responder, Caterine. Vou procurar aqui as perguntas. Para responder. Aí pode só responder, porque vocês vão fazer agora. E aí, agora, nessa aula ainda a gente vai corrigir. Oi. 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 Pode falar, gata. Tá me escutando? Tô. A minha internet tá muito... Toda hora tá caindo. Então, não sei se eu vou conseguir continuar na aula. Tá, é o seguinte, eu vou colocar agora lá no AVA. Eu vou colocar agora no AVA essa atividade, tá? E eu quero dar um tempinho para vocês fazerem para a gente corrigir junto nessa aula ainda. Tá. Você podia deixar isso aí, aí você avança para outra aula de primeiro. Como é que é? Avança para aula de primeiro, Su. Que primeiro só cortou muito trem. Deixa o trem pra fazer depois. Não, gente. Porque aí vocês vão tirando as dúvidas. Vocês que sabem. Acho porque primeiro socorros, igual a gente falou, tem muita coisa. A gente tá com muita dúvida no primeiro socorros. Esse trem é suave. Então tá, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos, então, encerrar essa aula agora aqui, tá? E aí nós vamos começar de primeiros socorros, beleza? Aí vocês têm que sair daqui e entrar no outro link, tá? Tá bom. Tá, Então e a tá. atividade vai ser para a próxima aula.
a atividade para a próxima aula. Ok, então. Aí manda por e-mail ou você vai corrigir na aula? Vocês podem me mandar por e-mail, porque eu tenho que ter aqui registrado quem que fez e quem não fez. E a gente corrige na mostra. próxima aula. A gente Ok. mostra. Não, Eu não não mostra carrego. nada, não. Beleza. Não mostra nada, não. É tranquilo. Liga a câmera, só, e nós mostra aqui mesmo, suave. Não. Não começa não, Vanessa. Então tá, vamos entrar lá na outra, tá, Beleza, gente? gente. Tchau. Manda o link, tá, gente?